Olá, nós vamos dar continuidade a essa série de estudos sobre as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós estamos falando sobre a 5ª carta, a igreja de Sardes. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, acompanhasse comigo, ou aqui mesmo, aqui embaixo. Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sempre gosto de começar com uma contextualização histórica para nós podermos compreender por que o Senhor Jesus usa certas palavras e ênfases nesta carta para essa igreja. Primeira coisa que eu não falei ainda é o tema dessa carta que nós vamos abordar: avivamento ou morte. Pense sobre isso: avivamento ou morte. Em Sardes, nós vemos algumas características. Era uma cidade que foi capital da Lídia, cidade militar, no alto de uma colina, amuralhada, tinha o orgulho de ser inatingível. Nunca foi derrotada por um confronto direto, porém por 2 vezes foi invadida por falta de vigilância e arrogância. E uma dessas vezes foi com o reinado de Ciro, que sitiou a cidade por 14 dias e não conseguia entrar na cidade diretamente. Então, durante a noite, eles perceberam que havia uma falha no muro e um soldado entrou, abriu as portas, a cidade estava dormindo, eles não estavam vigilantes, realmente eles acreditavam que ninguém poderia entrar naquelas portas, naquelas muralhas, e eles foram invadidos. Olha só, e isso aconteceu por 2 vezes. Então, não é à toa que o Senhor fala sobre o ladrão na noite, que ele viria como um ladrão na noite. Nós precisamos perceber que sempre que Deus manda uma carta a qualquer uma dessas igrejas que nós já vimos, Ele fala de acordo com a cidade, com a história daquela cidade, para que aqueles habitantes compreendessem a mensagem. Deus, Ele é muito perfeito, não é verdade? Então, continuando um pouco mais sobre essa história, ela foi reconstruída por Alexandre o Grande e consagrada a Cibele, que era a deusa grega com o poder de ressuscitar os mortos. E o Senhor usa uma palavra quando Ele fala com a cidade: vocês têm fama de estarem mortos, porque por 2 vezes, quer dizer, vocês têm fama de estarem vivos, mas estão mortos. Por 2 vezes, aquela cidade foi reconstruída. Interessante isso, ela foi levantada das cinzas, historicamente, por 2 vezes nessa época mais antiga.
17 depois de Cristo, a cidade foi quase totalmente destruída por um terremoto. E Tibério reconstruiu parte da cidade, que passou a fazer alianças com Roma. Então, eles entendiam muito bem essa palavra, essa ênfase que a carta trouxe a eles, a carta vinda do coração de Deus, escrita pelo apóstolo João, endereçada aos irmãos de Sardes, à igreja de Sardes. Eles entendiam muito bem o que o Senhor queria dizer quando Ele falou: vocês têm fama de estarem vivos, mas estão mortos. E eu virei como um ladrão na noite, para trazer a lembrança, a memória, a própria história deles. E essa palavra teve um peso muito forte, eu creio, na vida de cada um. Bom, característica da igreja de Sardes. Ela era famosa diante das pessoas, mas, como diz o texto, era morta diante de Deus. Havia pessoas mortas, pessoas que não nasceram de novo, pessoas no CTI espiritual, pessoas que estavam quase morrendo, e poucos que não se contaminaram. Diferentemente de Pérgamo ou Tiatira, que nós já vimos, lá você não tem os ensinos falsos de Balaão, nem os nicolaítas, nem da profetisa, que é comparada a Jezabel. Também não fala sobre esfriamento no amor. Porém, mesmo assim, essa igreja, ela não recebe nenhum elogio do Senhor. E isso nos faz, assim, repensar bastante sobre muitas coisas. Apesar de ter fama de ser uma igreja avivada. O próprio Senhor fala: vocês têm fama de estarem vivos, mas estão mortos. Eu tenho algumas citações. A primeira do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz: em Sardes não havia falsos ensinos, perseguição, tinham fama de ser avivados, mas a maioria dos seus membros estavam mortos. Tinham fama, mas não tinham vida. Uma outra citação de Michael Wilcock, que diz: Sardes tinha imposto a si mesmo a tarefa de evitar problemas, seguindo uma política baseada na conveniência, ao invés do zelo fervoroso. Eles queriam evitar problemas. Então, estavam mais preocupados com os olhos humanos do que com os olhos do Senhor sobre a vida deles, sobre a igreja. E nós passaremos agora a ver, o primeiro ponto, como Jesus se revela a essa igreja. Essa igreja que é caracterizada como morta diante dos olhos do Senhor. Vamos ver Apocalipse capítulo 3, verso 1. Logo no início, ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Eu gostaria de chamar a atenção que esse anjo da igreja em Sardes, ele está se referindo ao líder da igreja, ao pastor da igreja, aquele que estava à frente. Poderia também se referir a toda a liderança, aquele corpo de liderança daquela igreja. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Primeira coisa, o Senhor se revela como o dono da igreja. Ele tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus se refere à plenitude do Espírito Santo. E as 7 estrelas, ou seja, as igrejas, todas elas que nós vimos agora, o Senhor sempre se coloca como o Senhor da igreja, o dono da igreja. E falando para nós hoje, o Senhor continua sendo o dono da igreja. Ele é o Senhor. Nós, pastores, líderes,
nós somos apenas servos e prestaremos contas a Ele, de cada pessoa que nós temos cuidado na casa dEle, no rebanho dEle. Então, isso tem que trazer um temor muito grande a nós líderes, porque a igreja é do Senhor e nós precisamos do poder dEle para poder cuidar de quem Ele mais ama, que são as pessoas. E o Senhor também tem cuidado de nós. Então, Ele é o dono da igreja. Segunda coisa que nós vemos, que Ele conhece além das aparências. Nós falamos sobre isso quando vimos Tiatira. O Senhor, Ele vai além das aparências. Você pode imaginar que aquele povo era um povo avivado, era um povo que estava ativo, fazendo obras, serviço. Eles não tinham ensinos falsos no meio deles. Então, eles poderiam estar agradando muito o coração de Deus, mas não. Por quê? Porque eles estavam sendo políticos, eles estavam sendo convenientes com o sistema mundano que os cercava. E havia poucos ali que realmente eram fiéis ao Senhor. Terceira coisa que nós vemos é que o Senhor tem o poder para reavivar a igreja. O que eu acho lindo nessa carta é que o Senhor não somente dá esse diagnóstico, como nós vamos ver, de forma mais profunda, mas o Senhor também se coloca como aquele que tem os 7 espíritos, aquele que tem o poder para trazer vida àquele que está morto. Então, quando o Senhor ele envia essa carta, o propósito do coração dele era despertar as pessoas que estavam mortas, dormindo, adoecidas, e aqueles que estavam fiéis, para que fossem mais fiéis, mais avivados ainda, a fim, ao ponto de tocar e de fazer diferença no seu ambiente espiritual com as outras pessoas. O sonho do coração de Deus é que a igreja seja avivada, a igreja seja um povo vivo, que faça diferença no mundo. Assim que viva Romanos, capítulo 12, 1 e 2, não se conformando com esse mundo, mas transformando-se pela renovação da mente, através da palavra de Deus, através do conhecimento de Cristo, através do arrependimento, através da transformação real, de dentro para fora, não apenas uma religiosidade, que pode até enganar as pessoas, mas nunca ao Espírito Santo de Deus. Então, é assim que ele se revela a essa igreja, como o Senhor da igreja, como aquele que vai muito além das aparências e julga corretamente. Diz a palavra de Deus que as pessoas olham a aparência, mas o Senhor pesa o espírito. Então, ele vai muito além daquilo que é visto e ele tem o poder para reavivar o seu povo. Amém? Uma segunda coisa que nós vamos ver é como reavivar aquilo que já morreu. Você já se fez essa pergunta? Essa pergunta nos remete a um texto em que um profeta precisa responder ao Senhor essa pergunta. É uma pergunta que o Senhor faz a um profeta no Velho Testamento. Você pode acompanhar comigo, Ezequiel, capítulo 37, versos de 1 a 14. Ezequiel 37, de 1 a 14, é um texto muito conhecido como o Vale dos Ossos Secos. Nesse momento em que esse texto foi escrito de Ezequiel, o povo estava na Babilônia e totalmente afastado do Senhor, totalmente distante do propósito de Deus para eles. Eles que tinham sido guerreiros, que tinham tido grandes líderes como Abraão, Moisés, Samuel, profeta tremendo de Deus, Davi,
um rei cheio de poder e autoridade, e tantos outros, mas que agora estavam totalmente desarticulados, totalmente descaracterizados daquilo que o Senhor os chamou para ser, da sua identidade como povo de Deus. Então, diz assim o texto: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Essa pergunta vem do próprio Senhor para o profeta. Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Eu vou parar por aqui e vou comentando esse texto. Glória a Deus, aleluia. Primeira coisa que nós vemos é que para responder essa pergunta, como reavivar aquilo que já morreu? Você pode estar pensando agora na sua vida, áreas da sua vida que você percebe que não tem mais alegria, não há mais força, não há mais desejo até de viver. Talvez você olhe para os seus sonhos e veja que todos eles se transformaram em pesadelos. E talvez você esteja passando por dificuldades muito grandes nessa hora. E eu quero falar que essa palavra é para os nossos dias hoje. Ela é para a igreja, como instituição, como corpo de Cristo, mas ela também nos alcança individualmente nos nossos dramas, nas nossas batalhas pessoais e coletivas, familiares, nos seus negócios. A primeira coisa que nós vemos no versículo 2, ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E mais, os ossos estavam muito secos. Tem uma versão que diz estavam sequíssimos. E no verso 11, nós lemos: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Primeira coisa que eu falo para você, para esse avivamento começar a ser gerado em nós, pessoalmente, coletivamente, é a lupa de Deus
Nós precisamos da lupa do Senhor, identificando e avaliando a situação como está. Já ouviu essa frase? A vida como ela é? É isso. A real situação. Sem diagnóstico, não há cura. Então, nós não podemos fugir de um diagnóstico claro, honesto, do Senhor Jesus em nossas vidas. Não adianta fechar os olhos ou fugir dos problemas. Sabe o que vai acontecer? Eles vão te alcançar. Você pode, não quero ver, mas está ali. Não quero saber, mas está ali. Isso me lembra uma pessoa que certa vez, uma conhecida minha, que é fumante há muitos anos, eu perguntei para ela se ela já tinha visto o estado do pulmão dela. Ela falou, não, nunca vi e nem quero saber. Então, há pessoas que fecham os seus olhos para um diagnóstico real, para uma palavra certa do Senhor. Mas, se você quer um reavivamento, a primeira coisa que você e eu precisamos estar dispostos é receber esse olhar, esse escaneamento do Senhor nas nossas vidas, à luz da palavra dele, à luz do Evangelho de Jesus. Segunda coisa, nós vemos no verso 4. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ele fala para o profeta que ele precisa agir, ele precisa abrir a boca, não para reclamar, não para murmurar, mas para profetizar, para declarar, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então, o segundo ponto é deixar a murmuração, reclamação, a acomodação, esperando que Deus faça todas as coisas. Não, o Senhor nos dá uma ordem que é profetizar ordem em meio ao caos. Você precisa começar a declarar a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, porque há um poder muito grande, meus amados, quando nós declaramos a palavra de Deus, crendo, com fé, as coisas passam a ser liberadas, os nós começam a ser desatados. Mas eu quero que você compreenda que existe um processo de reavivamento. O reavivamento, ele não acontece num culto. Nós podemos ter um culto de muita adoração, presença do Espírito Santo, glória a Deus. Mas reavivamento é algo que tem que vir de dentro para fora com muita profundidade. Começa na lupa de Deus e continua com essa disposição, essa posição espiritual de declarar a palavra de Deus. E não é o Espírito Santo que vai fazer isso, eu preciso levantar na força do Senhor e declarar a palavra dele. Se você ler comigo Gênesis 1, de 1 a 3, diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriu a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Presta bem atenção que o Senhor criou todas as coisas, houve um caos. Eu não vou entrar profundamente, teologicamente nessa questão, mas havia um caos, Deus não criou o caos, ele estava ali nesse momento. Há um espaço, muitos teólogos dizem, entre o primeiro e o segundo versículo, em que Deus criou tudo e houve um caos. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas olha bem no versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Apenas quando Deus declarou, haja luz, é que houve algo acontecendo que realmente trouxe diferença naquela situação. O Espírito de Deus já estava lá, o Espírito Santo. Nós vemos aqui a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo presentes na criação. Porém, nesse momento,
O Pai declarou: haja luz, e houve luz. O Espírito Santo se moveu e fez com que tudo acontecesse através daquela palavra declarada, aquela palavra profética. Vemos também João 17:17. Santifica-nos na verdade, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A oração sacerdotal de Jesus, declarando que a tua palavra, a palavra de Deus é a verdade. Também Mateus 22:29, Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus que se manifesta na palavra dele. Amados, nós precisamos colocar isso em prática. Está um caos. O Senhor te mostrou como é que está a situação. Então começa a mover. Começa a declarar ordem. Está passando uma situação terrível, se levante na sua casa. Eu faço isso muitas vezes, eu coloco um louvor e eu vou andando pela casa e abençoando e declarando: Senhor, eu abençoo o meu lar, eu abençoo o meu dia, eu abençoo a minha semana, eu declaro que eu vou conseguir alcançar sucesso, alcançar a vitória. E aí eu vou declarando promessas da palavra de Deus. E aquilo vai me dando força, aquilo vai fazendo com que as coisas comecem a desatar no mundo espiritual. Em João 6,63, Jesus diz: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Amém? Então, todo o avivamento, se você levantar todo o avivamento ao longo da história, desde a Reforma, todo o avivamento começa com o retorno ao Evangelho. O avivamento, ele começa com o retorno à palavra de Deus. As pessoas começam a ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. A igreja que está morna, ou que está no CTI, ou as pessoas que estão muito mal, começam a ouvir aquela palavra e aquilo vai gerando incômodo, arrependimento, mudança, vida, fé. E a igreja passa a ser avivada. Amados, esse é o caminho que Deus mostrou. A palavra de Deus, o retorno à palavra de Deus. Como diz pastor Luciano Subirá, a palavra de Deus declarada traz liberação espiritual. Aleluia. Terceiro ponto, vamos ler versos 7 e 8. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. Então, olha bem, eu profetizei conforme a ordem recebida. Aqui fala do terceiro ponto em relação ao avivamento, a esse processo do avivamento, que é manter-se em obediência. Obediência ao que Deus mandou. É reorganizar a estrutura. Você vê que começa a bater osso com osso. E os ossos, gente, era um exército desmantelado. Era osso para tudo quanto é lugar. E eles começam a se encaixar, começam a procurar osso por osso. Olha que coisa, eu não consigo nem imaginar a grandiosidade dessa visão. E aquilo vai formando estruturas ósseas, esqueletos vão sendo formados. Olha, isso fala de reorganizar a estrutura. E você vê também que os ossos eles começam a ser cobertos por tendões e carne e pele. Isso fala sobre aquilo que foi consumido, aquilo que foi corrompido, não só desmantelado organizacionalmente, mas corrompido, desmantelado, consumido, que é a paixão, a fé,
a honra, o respeito, a confiança, os relacionamentos. As pessoas que sofrem com artrite, inflamação nos tendões, inflamação nas articulações, elas sofrem muito, porque bate osso com osso. Alguns precisam fazer até cirurgias. Então, nós precisamos desses tendões, dessas cartilagens. Nós precisamos desenvolver relacionamentos profundos na igreja, no corpo de Cristo. A Bíblia fala em 1 Coríntios 12 que nós somos corpo, também 14. Nós temos diferentes dons, nós precisamos operar juntos, em harmonia, em unidade. E a minha pergunta para você é: como está o seu nível de paixão, de zelo, de amor? Será que está rançoso? Será que está batendo osso com osso? Será que você está sofrendo de artrite espiritual? Está enrijecido? Não consegue nem mais dar um glória a Deus? Isso é algo muito sério, amados. Nós precisamos avaliar a nossa vida. E quando eu falo glória a Deus, não é só glória a Deus de voz, é de gratidão dentro do coração, dentro dos pensamentos. Senhor, eu estou passando dificuldade, Senhor, está tudo muito difícil, mas eu creio, eu espero em Ti, eu sou grato. Charles Finney, o grande avivalista da Inglaterra, disse: o reavivamento é simplesmente uma volta à obediência. Olha só. O reavivamento é simplesmente uma volta à obediência. Agora, é importante nós percebermos que todo esse processo que está acontecendo nesse vale de ossos secos, toda essa transformação vem por causa do Espírito. Zacarias 4:6 diz: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência. A gente não dá para fazer a obra de Deus no braço, a gente não consegue mudar ninguém no braço, a gente não consegue nem se mudar no nosso braço, porque nós vamos sofrer autossabotagem. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo para nos mudar, para nos avivar, para tirar de nós aquilo que está morto, aquilo que está fedendo. E você sabe que quando a gente cheira mal, seja um suor, né? Quando a pessoa está suando muito, às vezes ela tem aquele suor que fede. As pessoas sentem, aquilo contamina o ambiente, espiritualmente é a mesma coisa. Quando nós estamos cheirando mal, nós contaminamos as pessoas que convivem com a gente, contaminamos o ambiente aonde a gente chega. Mas o Espírito Santo diz que nós somos também o bom aroma de Cristo. Amém? Quando estamos avivados, cheios do Espírito Santo, nós também fazemos uma diferença muito positiva. Então, quarto ponto. A seguir ele me disse: profetize, no verso 9 e 10, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Glória a Deus. O quarto ponto que eu quero falar: restaurar a nossa identidade, a nossa postura como conquistadores. Olha, que processo maravilhoso. Primeiro eles passaram pela lupa do Senhor, trazendo aquele escaneamento, identificando aquilo que precisava, as condições reais que eles viviam. Depois, eles receberam a palavra profética e as coisas começaram a se mover e começaram a determinar ordem naquela bagunça.
naquele caos. Depois nós vemos que eles começam, o profeta obedece a palavra do Senhor e vai insistindo, vai permanecendo, vai perseverando na sua postura profética e começa a haver transformação, aleluia, mudança de mente, mudança nos relacionamentos, arrependimento, volta ao primeiro amor, as coisas começam a acontecer e aí vem o Espírito e levanta aquele grande exército. Amados, é isso que Deus deseja para mim e para você continuamente. Nós não precisamos chegar a ficar secos. Nós não precisamos perder as cartilagens. Nós podemos continuar sendo avivados pelo Senhor, através da leitura, da obediência à palavra, através da gratidão, através de andar com Jesus. O propósito da restituição bíblica é nos fazer vencer para ajudar os outros. Ninguém é um exército sozinho. Até tem aquela frase que a gente usa, e tem o seu sentido, sim, eu com Deus sou maioria, sim, mas isso tem um objetivo, isso tem um sentido. Porém, Deus não nos chamou individualmente somente como cavaleiros solitários, nós somos um exército, nós somos corpo de Cristo. Glória a Deus! Até o Pai é uma coletividade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos exército de Deus. Há pessoas que foram restauradas por Deus, mas infelizmente decidiram viver apenas para os seus sonhos pessoais. Elas sofreram esse processo de reavivamento, mas hoje abandonaram esse sentido do avivamento, que é ser um exército para libertar, ser um exército para ser usado por Deus, o corpo. Todos nós, cada um, todos os membros foram chamados para desatar os nós das pessoas. Deus nos chamou para servir a humanidade, para ajudar e não para colocar pedra de tropeço, para ajudá-las a se encontrar com Jesus. Tem gente que fala, não tenho tempo para o discipulado, não tenho tempo para a célula. Quando estava desempregado, tinha tempo. Quando estava mal, tinha, mas depois que chegou a um patamar, já não tem mais tempo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E se o seu tempo for tirado de você, o que você vai fazer? Como nós passamos agora estamos passando pela pandemia, mas de uma outra forma, já estamos numa outra fase, mas passamos momentos difíceis em que precisávamos ficar nas nossas casas, muita gente, e o tempo parece que foi roubado das suas mãos. Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas segundo a vontade de Deus para nós. Amém? Aleluia. E por fim, eu quero falar sobre a bênção do reavivamento. Apocalipse 3, 4 e 5, voltando agora para a igreja de Sardes, o Senhor fala, no verso 3, 4 e 5, aliás, capítulo 3, 4 e 5. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de brancos, pois são dignos. Primeira coisa que o Senhor fala, eles vão andar comigo. Andar com Deus é a melhor coisa da vida. Se você não experimentou isso, você não está vivendo a plenitude do que você pode viver. Andar com Jesus é a melhor escolha que eu fiz um dia. E eu quero dizer para você, não há escolha maior que essa. Ele também fala que teremos vestes limpas. Isso não é só no céu, não, gente. Isso é aqui, diariamente. Nós vamos sendo santificados, nós vamos sendo tratados, curados e vamos andando com Deus. E o nosso nome estará no livro da vida. Ele fala, jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Isso é tremendo, o meu nome está no livro da vida e ele não será apagado. A minha salvação é eterna e é isso, essa segurança de que se eu partir hoje, eu estarei bem melhor do que estou, porque chegou o tempo de ir.
Eu não tenho medo da morte. A única morte que realmente me arrepia é a morte espiritual, é a sonolência espiritual. Mas eu sei que aquele que anda com Jesus, aquele que se santifica, aquele que busca ter um relacionamento com Deus no poder do Espírito Santo, não na força do nosso braço, não precisa temer mal algum. E por fim, algumas considerações finais. Primeira, fama, felicidade e sucesso não são necessariamente sinais da aprovação de Deus. Vigia. Segundo, sem avivamento, corremos o risco de cair no sono espiritual e até mesmo na morte espiritual. Terceiro, o objetivo do reavivamento é nos levar a assumir a postura de soldados nas batalhas do Senhor. E não há honra maior do que participar das batalhas do Senhor. Eu tenho muitas batalhas na minha vida, sonhos que eu tenho conquistado, graças a Deus por isso. Mas a maior honra que eu tenho é participar nas batalhas do Senhor, levando pessoas a serem libertas, a conhecerem a salvação, a terem novidade de vida, a largarem o pecado e serem felizes andando com Jesus, vivendo o evangelho do reino. Eu vou concluir lendo Joel, capítulo 2, 28 e 29, e Joel 3:10. Depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Que dias são esses? Hoje. O dia do Senhor é hoje. O dia do Senhor sempre é hoje. Aquele que deseja, aquele que quer, peça e receba de graça da água da vida, hoje, agora. E Joel 3:10, forjem seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco, sou um guerreiro. Diga o fraco, sou um guerreiro. Que o Senhor te levante como um grande guerreiro dele, e que você tenha coragem de se colocar na presença do Senhor todos os dias da sua vida, para ser escaneado à luz da palavra dele, para ser incentivado a obedecer à vontade dele, para não desistir jamais dos seus sonhos e muito menos dos sonhos de Deus. E para, nesse caminho de batalhas, ajudar muitas pessoas a vencerem junto com você. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, muito obrigada por essa palavra. Deus, nós sabemos que só há um caminho para nós: o avivamento do Senhor. Senhor, nós precisamos do fogo, da chama, do poder do Espírito Santo dentro de nós, desmantelando todo o espírito do engano, tirando, Senhor, tudo aquilo que não está te agradando, tudo que está cheirando mal dentro de nós. Deus, dá-nos olhos para enxergar, dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz e dá-nos a tua percepção para compreender, o teu discernimento para compreender a tua palavra. Senhor, que não sejamos como Sardes, que tinha a fama de estar vivo, mas estava morto. Deus, tenha misericórdia de nós. Eu oro pelos irmãos e irmãs, eu oro por aqueles que fazem parte do teu corpo, aqueles que já se entregaram a ti. Deus, que eles sejam sacudidos com essa revelação e que busquem, e que eu também estou incluído nisso, que busquemos o avivamento do Senhor a cada dia. Eu também oro por aqueles que ainda não te conhecem. Deus, que sejam aproximados
que esses que estão mortos, que recebam vida, que recebam a luz do Evangelho e entreguem sua vida a Ti. Que assim seja, Deus. Usa-nos para ganhar almas para Ti. Usa-nos para sair do egoísmo, Senhor, e estender a mão a todos aqueles que nós tanto amamos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Nós temos aqui um contato. Você pode mandar uma mensagem, um contato. Você que está entregando sua vida a Jesus, você que está voltando para Jesus. Nós queremos também o seu contato, falar com você. Escreve aqui embaixo o que você achou dessa mensagem, como essa mensagem, a igreja de Sardes, fala aos nossos dias hoje. E nós seremos também muito abençoados pelo seu feedback. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Amém.